Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o professor Micael e eu queria fazer primeiramente uma pergunta. Você sabe fazer um cálculo para ver a circunferência de uma piscina? Ou se você fosse colocar cerâmica aí no fundo dessa piscina, você saberia quantos metros quadrados de cerâmica você precisaria? Pois é, na aula de hoje nós vamos ver sobre esse negócio de circunferência. E tem um carinha chamado Pi. Não é daquele filme, né? As Aventuras de Pi. Mas você vai saber onde aplicar esse Pi no cálculo do negócio, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula para entendermos melhor sobre isso. Nós vamos falar sobre circunferência. E o que vamos estudar sobre circunferência é o comprimento e a área. Na circunferência, primeiramente a gente tem que entender duas coisas básicas, certo? Primeiro a gente tem que saber o que é raio e o que é diâmetro. Uma coisa clara, o raio ele é a metade de um diâmetro. O que seria o diâmetro? É justamente a ligação de uma ponta para outra do círculo, tá? Essa bordinha aqui, ó, ao redor, quando liga de um ponto até o outro, passando pelo meio, é chamado de diâmetro, tá? E o raio é a metade, vai da borda até o meio. Na bicicleta, ela tem um raio, né? É só lembrar da bicicleta. Para medir o comprimento de uma circunferência, nós temos um cálculozinho. C de comprimento é igual a 2 vezes π, aí aparece esse camarada, vezes o raio que a gente busca. Então, se o diâmetro for 10 metros, 10 centímetros, o raio é a metade, tá? Metade de 10, sim. E então surgiu esse carinha aqui, π. π, deixa eu colocar aqui. É a letra P do alfabeto grego, tá? E na parte da circunferência, o π ele tem um valor de 3,14, resumidamente falando, porque aqui se segue, tá? 3,14. E aí o que mais utilizamos é essa parte base para nós fazermos os cálculos. Então toda vez que aparecer uma circunferência, um círculo ou algum cálculo baseado nisso, o π ele sempre vai aparecer. E aí temos a área. O comprimento de uma circunferência é a borda, certo? A área é justamente o preenchimento dessa circunferência, tudo isso aqui. Então se a gente tivesse um jardim redondo e fosse querer colocar as gramas, né, um gramado ou colocar areia, você tinha que saber a área dessa circunferência para comprar grama ou comprar a quantidade de areia. A fórmula da área é A de área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Aqui, ó, é quase parecido com o comprimento. O único detalhe é que esse 2 pula aqui para a cacunda do R. Tá vendo? E aí a gente vai estudar para saber onde que eu vou aplicar. Como é que eu vou aplicar esse negócio aqui? Vamos por exemplo. Então, através do exemplo agora, nós vamos calcular o comprimento. A fórmula C igual 2πr, 2 vezes π vezes r. E aí devemos observar a única coisa que precisamos é o raio. Por que o raio? Porque o valor de π a gente já sabe, que é 3,14. E agora o valor do raio? Se nós observarmos a piscina, quando liga de uma ponta a outra, é chamado de diâmetro, né? Passando aí pelo meio. Só que o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 4 metros, a metade é 2. E então calculamos, ó, C é igual a 2 vezes o π, que é 3,14,
vezes o raio, que a gente achou que é 2. O comprimento, então, fica o seguinte. 2 vezes 3,14 é 6,28. E aí multiplicamos vezes 2 novamente, que vai dar um total de 12,56. Aí quando olha ali metros, aqui também fica metros. Professor, como é que eu sei que é metros? Aqui está em metro, então a resposta vai estar em metro. Se tiver em centímetro, a resposta é centímetro. Se tiver em quilômetro, a resposta é em quilômetro também. A fórmula da área é a seguinte. Deixa eu colocar mais em cima. É igual π, né? Essa fórmulazinha, essa letra grega que equivale a 3,14. Então, A é igual a π vezes o raio ao quadrado. E aí, para medir, o que acontece? O valor de π equivale a quanto? 3,14. Ele sempre vai ser 3,14. Ok? Então, 3,14 vezes o raio. O diâmetro é 4. Então, o raio é a metade, que é 2. Vou colocar aqui, ó, 2 metros. Então, raio é 2 ao quadrado. Quando nós falamos de um número de potência, tá? Quer dizer que esse número multiplica vezes ele mesmo. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Tá? Nesse caso, nós primeiramente multiplicaremos essa potência. Por quê? Na multiplicação ou nos cálculos, a potenciação e a radiciação, elas são prioridades em uma conta. Multiplicamos aqui primeiro a potência, 2 ao quadrado, 4, porque é 2 vezes 2. E aí, no final, multiplicamos tudo. 3,14 vezes 4 é igual a 12,56. E aí, no final, aqui fica metros. Metros, porque aqui está em metros. E, em especial, como é área, aqui fica metros quadrados. Temos aqui o pneu de um trator, tá bom? E aí, o que acontece? Vamos calcular o comprimento desse pneu. Qual é a fórmula? 2 vezes π vezes o raio. E aí, vamos observar. 140 centímetros é o diâmetro dessa roda. Mas o raio é a metade. Então, o raio desse pneu equivale a 70 centímetros. Tá ok? Então, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 70 centímetros. E aí, multiplicamos 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 70. Ixi, professor, ficou um número grande. Ficou. Tem problema aí. 6,28 vezes 70, vamos lá. Só para lembrar, 0 vezes 8, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0. 7 vezes 8 é 56, vai sim. 7 vezes 2 é 14. 14 vezes 5 é 19, vai 1. 7 vezes 4, 7 vezes 6, 43, 42 e 1, 43. Passo o traço, vamos somar aí, ó. 0, 6, 9, 3, 4. Então, o comprimento desse pneu aí, para dar a voltinha toda nele aqui, ó, é cerca de 43.960 centímetros. Por que centímetros? Porque aqui está em centímetros. Então, o resultado fica em centímetros também. A gente conseguiu encontrar o valor do comprimento. E agora vamos ver a área. A formulazinha. π vezes o raio ao quadrado. E aí multiplicamos. Quer dizer, substituímos o valor de π, que é 3,14. O valor do raio é 70 ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 70 ao quadrado, é 70 vezes 70.
7 vezes 7 dá 49. Então 70 vezes 70, 4.900. Certo? E aí multiplicamos, então, 3,14 vezes 4.900. E nesse momento a gente vai para a calculadora para nos socorrer e ser mais rápido, né? 15.386 centímetros quadrados. Ok? Vamos lá, primeira coisa que eu vou observar é saber qual o valor do raio. Aqui nós temos o diâmetro. Então, o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 20, o raio é 10 centímetros. C é 2 vezes π. Quem é π? 3,14. Vezes o valor do raio. O raio é 10. Pronto, vou multiplicar só esses dois primeiros. 2 vezes 3,14, 6,28. O interessante é que sempre vai ser a mesma coisa aqui, ó. Sempre vai multiplicar 2 vezes 3,14 e sempre vai ser 6,28. E aí então multiplicamos vezes 10. 62,80. 80 o quê? Centímetros. E agora vamos calcular a área. Vamos substituir o valor do π, que é 3,14. Substituir o valor do raio, que é 10. E o 2 permanece. Observe que aqui o 2 também permanece. Aqui também temos o 3,14 e aqui também temos o 10. A diferença é porque aqui está colocado de uma maneira diferente. A prioridade é a multiplicação da potência, tá? Então, primeiro eu vou repetir 3,14 vezes 10 ao quadrado, 100. E aí multiplicamos 3,14 vezes 100, 314. E aí, centímetros quadrados. Por que quadrado, professor? Porque aqui é a área, tá? Então, só no resultado da área vai ser alguma coisa ao quadrado. E chegamos aqui ao final dessa aula, tá? Espero que você tenha entendido como calcular a circunferência, como calcular essa área. E espero que você tenha aprendido a função do π, né? Nas fórmulas aí de uma circunferência. E para qualquer dúvida, estou aqui, tá? Só é perguntar. Se você quer um abraço também, né? Deixa aí o comentário. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula que nós vamos ter. Tchau!